Olá, turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar muito de Santos Futebol Clube nessa segunda-feira agitada na Vila, com a apresentação de Gabigol. Vou falar que o Santos perdeu um menino da base que tinha muito talento. Santos que está tentando contratar um atacante do Botafogo, um volante do Internacional, tudo isso e muito mais. Antes, se inscreva, já vá ativando aqui o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like aí, porque ajuda no engajamento no canal, ok? Sem perder tempo, vamos falar rapidamente aqui. Eu queria falar sobre a apresentação do Gabigol, que foi um show hoje lá em Santos, né? Praticamente agitou o Santos Futebol Clube hoje com muita pompa. O Gabigol foi apresentado, né? E ali a festa da torcida no CT Repelé, depois na apresentação. Então o Gabigol de volta à Vila, muito feliz. O Santos fez um marketing bem legal com a chegada do Gabigol, vai vender muita camisa do Gabigol, do Neymar. O Santos que está acertando aí patrocínios envolvendo esses, né, esse up que o Santos deu aí nas contratações com o Neymar, com o Gabigol. Mas o Gabigol, inclusive, teve um repórter lá que não sei de onde que veio, né? Provavelmente não cobra o Santos, que foi perguntar ao Gabigol se a vinda dele ao Santos era um retrocesso na carreira dele. Aí ele foi aquele foi assim, ó, aquela bola que você levanta, né, o levantador de vôlei dá aquela levantada no capricho e vem a pessoa que é o atacante do vôlei e dá aquela cortada, né? Ou se não, como fosse aquela assistência que o armador de basquete dá pro pivô vir enterrar a bola na cesta, né? Porque a hora que ele falou isso, o Gabigol falou: retrocesso na minha carreira, eu venho para o maior clube da terra, e aí os rivais estão se incomodando com o Gabigol falou isso, os rivais, né, os flamenguistas, o trio de lata aqui, mais os flamenguistas, os cruzeirenses, quando o Gabigol falou: retrocesso na minha carreira, eu saio de um clube grande e venho para o maior clube da terra. Quando ele falou isso, né, aí causou esse alvoroço na internet dos Santos, mas que se exploda. O Santos é o maior clube da terra, todo mundo sabe, e não adianta, certo? O pessoal aí fica raivosos, mas não adianta. O Peixão é o maior clube da terra, exclamação, e o Gabigol tirou de letra, deu ali a entrevista coletiva e já disse que está preparado para a estreia do Santos nesse próximo sábado, dia 10, na Vila Belmiro. Estará lotada, ingresso caro, mas vai valer a pena para os torcedores acompanhar a estreia do Gabigol. Saindo disso aí, daí tem o lado, já que não foi muito legal para o Santos hoje, para os santistas, que tem a ver com um jogador. Olha, queria falar aqui, um menino que vem sendo lapidado, vem sendo escondido a 7 chaves para ser a nova joia do Santos. Um menino que pode ser o novo Raio, depois de Neymar, de Robinho, de Felipe Anderson, de Rodrigo, né, de inúmeros jogadores que o Santos sempre revela, Marcos Leonardo, entre outros, Yuri Alberto, Caio Jorge, entre outros jogadores. O Santos tem um jogador que vem sendo preparado já desde as categorias de base, desde garotinho, ele ainda tem 14 anos, mas desde molequinho, para ser esse jogador que logo, daqui 2, 3 anos, poderia despontar como um novo Raio, que é o Cauã Basile. E hoje saiu uma notícia muito chata, muito triste, de que o Cauã Basile, a joia do Santos, que vai completar 14 anos da base, o jogador acertou com o Atlético Paranaense. Isso mesmo, o Furacão leva o Cauã Basile e o seu pai para o CT do Caju e apresenta um projeto para o futuro. Tem um acerto para contratar o Cauã Basile já. Ele é um atacante, né, tem 13 anos, é considerado uma das principais joias da base do Santos. O garoto rompeu o contrato com a NR Sports, que é a empresa do Neymar, do pai do Neymar, né, que tinha vínculo com o Cauã desde 2023 e passou a ter a carreira gerida, o Cauã, pelo NR Sports e pelo grupo BMG. Já patrocinou o Santos, o grupo BMG, né? A informação do rompimento foi divulgada primeiramente pelo UOL, né? E aí o Cauã esteve com o seu pai, então, o André Ricardo Ferreira, no CT do Caju, no último final de semana. Segundo o GE apurou, eles se encantaram com a estrutura do Atlético e ficaram animados com o projeto apresentado pelo Atlético.
A negociação é liderada pelo presidente Mário Celso Petralha, em parceria com o BMG, o banco, né? O Atlético ofereceu um contrato de formação ao atleta com salário próximo da realidade de um jogador em transição ainda para o profissional. Por conta da legislação, o Cauã não pode assinar um contrato profissional ainda. Não é permitido, a partir dos 16 anos só. Um acordo de direitos de imagens provenientes de publicidade também foi colocado na mesa. A negociação possui um contrato de confidencialidade, resguardando maiores detalhes. O Atlético terá de pagar uma multa de 2 milhões ao Santos, uma mixaria, né? 2 milhões de reais, que tinha um acordo de licenciamento de imagem com o garoto desde julho do ano passado. O Cauã está na base do Santos desde 2022. Diante do acerto furacão, né, com o Atlético, o pai do garoto terá de enviar uma carta para a Federação Paulista de Futebol pedindo o desligamento do Peixe. Pedindo o desligamento dele do Peixe, a liberação passa também pela CBF através da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Cauã Basile viaja nesta terça-feira para o Chile, onde vai gravar um comercial. Com 13 anos, o moleque vai gravar comercial no Chile, mano. E deve retornar já com a liberação para se apresentar ao Atlético Paranaense. Cara, isso é muito chato, muito triste. O Santos praticamente perde uma joia. Acho que não sei se o Santos tem culpa ou não, porque é um jogador que não pode fazer um contrato, ainda é um jogador que só poderia assinar um contrato como um profissional a partir dos 16 anos. O menino tem 13 para 14. Então, quer dizer, o Santos foi cuidando do menino, foi cuidando, e agora veio o pai dele, né, o Andrezinho, que jogou nos Gambá. Tudo por causa de dinheiro, essa que é a realidade. Ofereceu o Atlético salários maiores e, né, um projeto o projeto de carreira que envolve dinheiro, com certeza, lógico, para ele trocar o Santos, que é a maior categoria de base do Brasil, para ir jogar. Não que o Atlético não seja também, tem uma estrutura espetacular. Acho até que hoje a estrutura do Atlético é melhor do que a do Santos. Mas não dá para comparar o tamanho do Santos com o tamanho do Atlético Paranaense. Essa que é a realidade. E aí o menino troca o Santos, as categorias de base, que logo ele pode jogar com o Neymar, pode jogar com o Gabigol, pode jogar com o Robinho, para jogar no Atlético Paranaense. Porque foi seduzido pelo projeto do Petralha e seduziu o menino, e o Santos acaba perdendo o Cauã Basile. Muito triste, vai receber uma mixaria aí, 2 milhões de uma multa relativamente baixa aí que o Atlético vai pagar para o Santos, e fica com uma joia. Então, a gente ficamos muito chateados com esse embate. Não sei se o Santos vai tentar alguma coisa juridicamente, vai tentar, não tem muito o que fazer, mas sei lá que o Santos pode fazer. Vamos aguardar para ver se vai ter algum desdobramento, se o Santos vai tentar alguma coisa, mas de fato o Cauã não joga mais no Santos, ele está sendo anunciado no Atlético Paranaense, beleza? Então, perdemos aí praticamente um possível novo jogador que venha a ser um raio na Vila Belmiro aí, infelizmente, beleza? Agora, falar sobre reforços, mercado da bola, vamos partir primeiro aquilo que eu falei ontem, tá, gente? Não estamos aqui para desmentir ninguém, não gostamos de ficar falando, aquele fulano falou uma mentira aqui, o outro falou uma verdade lá, ou sei lá, uma fake news, porque a gente respeita todos os canais aí, os co-irmãos, digamos assim, né? Os concorrentes. Mas aquilo que eu falei para vocês no vídeo ontem é aquilo que eu sabia. O referente ao Claudinho, não tem nada, o Santos não tem condições de contratar o Claudinho, certo? Por todos os motivos que eu já falei, o Santos não tem como investir no Claudinho, um salário absurdo, não tem como o Santos pagar um empréstimo junto para o time do Qatar, o Al Saad, porque o Santos teria que pagar, o Santos não tem dinheiro, e o Claudinho não veio para o Flamengo, não veio para o Palmeiras, ia vir para o Santos, como assim? Não tinha como. A troco de quê? A troco do Al Saad liberar o Claudinho para quê? Para jogar um ano só com o Neymar e com o Gabigol? Tudo bem, para o Claudinho seria uma boa jogar no Santos, ele ia voltar à vitrine, que ele está escondido lá onde ele está, no Qatar, poderia ter a chance de disputar uma Copa do Mundo, isso poderia atrair ele. Mas o time lá tem um contrato com ele, pagou 20 milhões de euros, ele vale de 15 para 20 milhões hoje no mercado, tem um contrato até 2029, então como é que você tira um jogador de lá? Pode acontecer uma coisa lunática de uma hora para outra no futebol, pode. Mas aquilo que eu falei para vocês, então eu repito hoje que o
O Claudinho não vem, esquece, porque não tem como o Santos trazer o Claudinho. Então foi só aí um boato, realmente, aquilo que eu falei, certo? O Loyola, eu já falei aqui que tá travado por causa do Atipato. Enquanto o Santos não enviar as garantias, o Santos não enviou as garantias, tá? Até agora. Não enviou. O Santos não tem garantias bancárias até agora para apresentar para o Atipato e o Independente. O Independente acertou, o jogador quer vir, mas o Atipato também quer a parte dele e tá cabreiro com o Santos, porque o Santos não paga. O Santos tem o nome sujo na praça. O Atipato, aquilo que eu falei do Soteldo, certo? O Santos tirou o Soteldo de lá e não pagou. Foi pagar depois de muito tempo com ação na FIFA. Então, segue travada a negociação do Loyola. Por enquanto não vem, e o Santos está praticamente quase que desistindo, hein? E também do Rony, aquilo que a gente já sabe. O Atlético tá dando um chá no Santos de cadeira, não responde. O Rony gostaria, lógico, de jogar no Santos. O Santos tem tudo acertado com o Rony, mas o Atlético quer mais dinheiro, não conseguiu repor ainda uma contratação para poder liberar o Rony. O São Paulo não liberou, e o Santos está enroscado com o Rony até agora, certo? E aí, o Santos, acho que vendo que o Loyola tá difícil e o Rony também, o Santos partiu para a próxima, partiu para uma outra. O Santos está interessado num atacante que joga de ponta esquerda na mesma posição do Guilherme, do Botafogo do Rio, isso mesmo. Uma notícia fresquinha para vocês aí. É o seguinte, o Santos sinaliza o interesse em comprar o Jefinho. Lembra do Jefinho, ponta do Botafogo, ponta esquerda? O Santos vai entrar na briga com o clube chinês pela contratação do Jefinho. O atacante foi liberado da representação de pré-temporada do Botafogo. Ele não joga mais no Botafogo e está na mira do Santos, certo? E aí a informação é o seguinte, vou pegar aqui, ó. Essa informação veio da ESPN, que o Santos, com a demora do Atlético, lá, aquilo que eu falei, o chá de cadeira do Rony não deu certo, o Santos então tenta esse nome agora, tá na agulha, na ponta, que é o Jefinho. A ESPN apurou que o Santos então quer contratar o atacante, tem 28 anos, que tá no Botafogo, né? Ele tem contrato com o Botafogo até 2028, perdão, e ele não vai ficar lá no Botafogo, certo? E o Santos então quer dar um chapéu nesse time chinês aí. De acordo com a ESPN, ponta esquerda tinha conversas avançadas para deixar o Brasil rumo à China, mas quando o Santos entrou na jogada, fez contato com o staff do Jefinho, tudo mudou nas últimas horas. Inicialmente, o interesse do Santos seria de comprar os direitos econômicos do Jefinho, enquanto o time do exterior negocia a contratação do atacante por empréstimo. Então o Santos atravessou o clube chinês, que quer levar o Jefinho por empréstimo do Botafogo. O Santos não quer comprar os direitos dele, certo? E aí a negociação pode rolar. O atleta avalia que é melhor ele jogar com o Neymar e o Gabigol no Santos, né? Ou avançar nas conversas com o Santos aí para que ele tenha um segmento na carreira. O que pode levar ele ao futebol chinês é os valores maiores de salários, luvas, etc. Agora, se ele quiser alguma coisa na carreira dele em termos futebolísticas, aí, logicamente, que seria para ele muito melhor jogar com o Neymar e Gabigol no ataque, por exemplo, o Jefinho, do que jogar no futebol chinês, certo? Então, ele pode atuar pelos dois lados do campo e não teve muitas oportunidades no último ano no Botafogo. No começo, no Botafogo, ele jogou bem, né? Agora, dessa vez, ele não se firmou tanto, mas eu acho que seria um bom nome para atacante no Santos, o Jefinho, viu? Eu gosto desse jogador, começou muito bem no Botafogo, é um jogador que vai bem no 1 contra 1, tem velocidade, não é de recompor tanto que nem o Guilherme, mas eu acho que ele seria uma reposição boa, jogador mais jovem do que o nosso querido Rony e do que o Guilherme, então acho que seria uma boa o Jefinho. O que vocês acham do Jefinho, atacante do Botafogo, que o Santos entrou na disputa com o clube chinês para tentar contratá-lo, beleza? E além disso, já não bastasse isso, hoje tem muita coisa do Santos, hein? O Peixe, aquilo que eu falei, o Loyola tá difícil, o Santos voltou à carga por mais um velho conhecido, mais um jogador que o Santos já tentou contratar 2 vezes agora aí nas últimas temporadas. E uma notícia que vem agora, do sul do Brasil, o Santos está interessado novamente em adquirir o Thiago Maia. Isso mesmo, Thiago Maia está de saída do Inter. Preterido no Internacional para 2026, o meio-campista pode retornar ao Santos após 9 anos. Após confirmar o retorno, né, do Neymar, do Gabigol, o Santos poderia repatriar mais um menino da Vila, Thiago Maia.
Segundo informações do jornalista Lucas Colar, que cobre o dia a dia do Internacional Clube Gaúcho, o Peixe realizou consultas junto aos empresários do jogador de 28 anos para entender as possibilidades do negócio. O contato teve caráter exploratório. O Santos explorou a conversa, né, para saber aí a possibilidade, com o foco em 2 cenários: a assinatura de um pré-contrato ou uma negociação direta com o Internacional para liberar imediatamente. Thiago Maia no Santos, novamente o Peixe também tem que ficar esperto, porque o Monterrey do México também procurou saber do Thiago Maia. Mas o Thiago vê com bons olhos, logicamente, voltar ao Santos, fazer parceria com o Gabigol novamente, o Neymar, certo? Então o Lucas Colar, que cobre o Internacional, dá essa informação de que o Santos procurou novamente aí buscar as informações aí para tentar contratar o Thiago Maia. Daí eu fui buscar aqui, ó, o Thiago Maia, ele tem contrato com o Inter até 31 de dezembro de 2026, até o final agora de 2026. Mas em junho ele pode ficar livre, porque pela lei, 6 meses antes do término do contrato, ele pode assinar um pré-contrato. Então o Santos pode assinar com o Thiago Maia para chegar para junho, se ele assinar um pré-contrato, ou caso o Internacional ele não vai ficar lá, se o Internacional, o Santos quiser que o Internacional libere ele de forma imediata, aí o Santos teria que negociar um valor com o Inter lá, que também não vai poder pedir muito, porque o Internacional pega aquilo que os clubes vão oferecer agora pelo Thiago Maia e ganha alguma coisa, ou daqui 6 meses o Thiago Maia assina um pré-contrato e sai fora, de graça. Assim como aconteceu com o Guilherme agora. Ou o Santos pegava algum trocado no Guilherme, ou o Guilherme depois ia sair de graça, entendeu? Então foi isso que o Santos fez. E o Peixe volta, então, a tentativa do Thiago Maia. Eu acho que o Santos está tentando o Thiago Maia, porque tá vendo que com o Loyola tá muito difícil desse jogador chegar ao Santos, beleza? Então, muitas novidades do Peixe. Se você gostar, dá o like, curta, compartilha, comenta. A gente volta com muito mais aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. E eu fui!